Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Aí onde você estiver, em nome de Jesus, que o Espírito Santo toque a sua vida, que o Espírito da verdade se faça presente nesse instante aqui conosco. Meu nome é Léo Henrique, sou da cidade de Campinas, interior de São Paulo, casado com a Mariana, pai de 4 meninas lindas, a Lara, a Luana, a Laura e a Lailinha. Venho aqui para contar para vocês as maravilhas que o Senhor Jesus Cristo realizou em nossas vidas. E eu espero que você aí do outro lado escute e entenda com a sensibilidade do Espírito Santo e você possa ser tocado por Ele em nome de Jesus. A minha vida começa na gravidez, na gestação com a minha mãe, no ano de 1987. Meus irmãos, ali já na gestação, minha mãe é levada a uma clínica para me abortar. Já tive esse espírito de rejeição logo no início. E ali o Senhor Jesus Cristo já começa a fazer a obra, porque a minha mãe não permite que isso aconteça. Ela luta ali com o médico, luta com o enfermeiro e não deixa isso acontecer. E sai dali imediatamente transtornada e decidida que eu nasceria, para a honra e glória do Senhor. Então em 1987 eu nasci e tive uma infância difícil em situação, mas muito feliz. Fui muito amado por minha avó, cuidado por minha avó, Dona Doraci, que Deus a tenha, que cuidou muito de mim, minha mãe, meus irmãos. Fui muito feliz na infância. A felicidade não impediu as dificuldades de chegarem até a minha casa, né? Eu me lembro que ainda na infância, eu e o meu irmão fomos para o colégio, nós estudávamos no mesmo colégio. E sabe aquele dia que você está com apetite aflorado, com bastante apetite? Eu lembro que nós voltamos para casa e eu e meu irmão conversando, né? O que será que a mãe fez de comida, de almoço hoje para nós comermos e tal? E aí quando nós chegamos em casa, a minha mãe próximo da pia, meu pai do lado, e em cima da mesa tinha o arroz, um pouco de farinha branca. E ali naquele instante eu vi o olho do meu pai cheio de lágrima pela dificuldade que a gente se encontrava naquele momento. E nós sentamos à mesa e dentro de mim eu pensei, meu Deus, justo hoje que eu estou com tanta fome, não temos nada para comer. Foi a primeira vez que tinha acontecido aquilo, nunca aconteceu isso na nossa casa, né? Mas meu pai enfrentava um momento difícil de desemprego, tadinho. Eu lembro ele aflito, tentando trazer as coisas para casa. E ali a gente senta à mesa, eu, minha mãe e meus irmãos, e a gente acaba agradecendo a Deus pelo prato de comida que a gente tinha para comer. Isso é muito marcante na minha vida. E eu lembro que a gente orou e nós comemos aquele arroz, nós comemos aquela farinha e tomamos uma garrafa de água gelada que tinha. E não reclamamos, irmãos. Não reclamamos. E eu lembro que isso era em torno de uma meio-dia e meia, 1h da tarde. Quando foi umas 5 horas da tarde mais ou menos, alguém bate no portão da chácara que a gente morava. E é um irmão, eu não lembro quem é, mas eu lembro as palavras dele falando que Deus tinha mandado ele ir num supermercado, fazer uma compra e levar para nós ali. Irmãos, ele levou uma Kombi cheia de alimentos. Aqueles alimentos duraram 6 meses para nós, irmãos. Todo tipo de alimento, mistura, tudo que vocês pensarem, Deus proveu para nós naquele instante ali. Foi maravilhoso, eu lembro como se fosse hoje a felicidade do meu pai chorando, da minha mãe chorando, pela gratidão a Deus, pelo cuidado de Deus naquele momento. Foi maravilhoso, meus irmãos, foi maravilhoso.
um milagre o Senhor fez ali, Ele nos sustentou de fato. Quem sustenta a gente é Deus. É nele que a gente precisa buscar o socorro. A Bíblia diz que nós precisamos fechar a porta do nosso quarto, orar a Deus em secreto, que em secreto Ele nos recompensará. E assim o Senhor se fez presente ali. E o Senhor começou a fazer vários milagres ali, meus irmãos. Naquela época, meu pai e minha mãe eram missionários da palavra do Senhor, levando a palavra do Senhor nos lugares. E a gente sabe que é difícil uma vida missionária. Por isso nós apoiamos, por isso nós cuidamos. Nós damos total incentivo e apoio aos missionários do Brasil e do mundo. É uma vida muito difícil, mas é o ID do Senhor. E ali eu fui desenvolvendo o meu crescimento junto com meus irmãos, junto com a minha mãe, com meu pai, e ali nós fomos tendo as nossas experiências com Deus. Eu lembro uma outra vez também que o meu irmão pediu um miojo para minha mãe, e a gente não tinha sequer R$1 no bolso para comprar um miojo. E eu lembro que a minha mãe falou: ora filho, chorando minha mãe falou isso. Ora e pede a Deus, que Deus vai providenciar. Meus irmãos, e eu lembro que o meu irmão ajoelhou do lado do fogão. E ele fez assim com as mãozinhas e orou assim ao Senhor: Senhor, traz um miojinho para mim, que eu tô com vontade de comer um miojinho. Só um miojinho, por favor, irmãos. A minha mãe chorando, eu chorando, a gente não sabia o que fazer. Com o coração aflito. Isso era em torno de 14 horas da tarde, mais ou menos. Quando foi 19 horas, alguém bate no nosso portão. Era um amigo nosso. Morava em algumas casas próximas da gente. E perguntou se a gente aceitava uma sacola gigante, cheia de miojo, que ele trabalhava no mercado, e ele sentiu que Deus falou para ele levar aquela sacola de miojo em casa. E ali Deus providenciou mais uma vez. Mais uma vez. Foram 2 episódios assim marcantes na minha infância, que eu nunca vou esquecer. E eu passo e conto isso para todo mundo, meus irmãos. E ali eu começo o crescimento, estudando música. Eu era uma criança assim que preferia muito estar no quarto estudando música, sempre estudando música, do que estar na rua brincando. Eu lembro até que meus amigos iam muito na minha casa, batiam no portão, então a minha mãe falava que eu estava estudando música, porque eu sempre sonhei em viver com a música, em trabalhar com isso. Pois bem, muito tempo buscando esse conhecimento. Aos 13 anos eu saio de casa e entro numa banda baile, numa banda que fazia formatura, numa banda que fazia shows pelo Brasil, em rodeios. Minha mãe me autoriza. E ali eu vou para a estrada viver essa vida tão sonhada de músico que eu tinha, né? E ali eu rodo por vários estados do Brasil trabalhando com música. Então eu não tive a parte da minha adolescência, a minha mãe e o meu pai ali me dando conselhos do que fazer, do que não fazer, se estava certo, se não estava. Eu aprendi muitas coisas vendo meus amigos da banda fazendo, ou às vezes eu tinha alguma dúvida e perguntava para eles como era. Afinal de contas eu era a pessoa mais nova que tinha dentro daquela equipe, né? Era uma equipe de 25 pessoas e eu era o mais novo. E ali viajei por 4 anos com eles, trabalhando como violonista, né? E depois eu comecei a cantar. Depois eu passei a cantar nessa banda e me tornei o vocalista. E ali eu fiquei por 4 anos viajando pelo Brasil, tocando, conhecendo diversos lugares, né? E a minha mãe e o meu pai tendo as experiências deles com Deus também, com meus irmãos. E ali eu decido, depois de 4 anos, seguir a carreira solo como cantor Léo Henrique, né? Já tive formações de duplas também que não deram certo. E aí continuei como Léo Henrique, no sertanejo secular, na noite. Viajei, continuei viajando, tocando e tendo as minhas experiências com Deus. Porque eu usava a noite como meio de ganhar a vida, não como para desfrutar da noite, né? Então eu sempre fui cristão, sempre ali na igreja, adorando ao Senhor. E fui trabalhando.
Aí conheci uma pessoa e acabei me relacionando, casando. E aí, meus irmãos, uma certa feita nós estávamos na cidade de Itu, de moto, né? E ali a gente acaba sofrendo um acidente e ela estava grávida da minha primeira filha. Nós sofremos um acidente grave, ela passa por cima de mim por causa da pancada e cai no chão desfalecida, pois o capacete saiu da cabeça dela e ela foi quicando, batendo a sua cabeça. E ali o Senhor colocou a mão porque ela já caiu desfalecida e eu imaginei que eu tivesse perdido a minha filha que estava na barriga e a mãe dela. E ali a gente vai para o hospital, rapidamente chegaram os bombeiros, a ambulância nos leva para o hospital e ali os médicos fazem todo o possível e o Senhor coloca a sua mão e dá o livramento de morte para ela. Então tudo deu certo, o Senhor pôs a mão, cuidou, livrou ela disso e nasce minha primeira filha, Lara, com 15 anos hoje. Eu só tenho a agradecer a Deus pelos milagres que Ele fez, meus irmãos. Só agradecer. O Senhor é bondoso em todo o tempo. E ali eu sigo minha vida, continuo trabalhando como musicista, como cantor, e vem a segunda gravidez da Luana, hoje com 11 anos. Ali, meus irmãos, a gente fazendo o pré-natal no médico, a gente chega na médica para fazer o pré-natal com 5 meses de gestação e quando ela passa o ultrassom no abdômen ali da mãe da minha filha, ela tem um espanto. E aí eu, preocupado, já perguntei o que aconteceu e ela chamou uma outra profissional que ela não conseguiu falar comigo ali, ela ficou muito nervosa. E a outra médica chega e nos explica que a Luana, ela era portadora de uma cardiopatia congênita, né? É uma doença no coração, uma má formação no coração, né? E ela falou que a minha filha tinha síndrome de Down, que essa má formação ela é comum em crianças que têm síndrome de Down, né? Então eu amei a minha filha, mesmo acreditando que ela tinha Down, porque na época tinha um empresário, um pastor que trabalhava comigo, que cuidava de mim, que era o pastor Roberto Lopes. Quero até deixar aqui um abraço para ele e dizer que ele é muito especial para mim ainda hoje. E ele tem uma filhinha que tem Down, que é a Sarinha, e eu amava a Sarinha, amo a Sarinha de coração. Então eu já tinha essa convivência com criança com síndrome de Down, né? E ali, meus irmãos, a gente sai, então tomamos ali aquele balde de água fria. Não por saber que ela tinha Down, né? Mas porque a gente era tudo novo, tudo é muito novo. A gente acaba ficando com medo, sem saber como vai ser, né? Nós gostamos, o ser humano ele é muito apegado na segurança, ele gosta de saber o que vai ser o amanhã. E a Bíblia diz que o amanhã é como uma fumaça, que logo esvaidece, né? E ali, meus irmãos, a gente passa então a procurar saber, a entender tudo sobre isso, né? O médico que fez essa cirurgia, da onde surgiu. E isso daí era a nomenclatura, né, nos anos 70, 80, chamava a doença do bebê roxo, né? Porque como a má formação não deixa ter a oxigenação necessária para a criança, então ela fica muito roxinha, né? A minha filha ali desenvolvendo dentro da barriga, gente já sabendo desse problema dela, fazendo os testes, se teria mesmo ou não síndrome de Down, e os testes deu que era duvidoso, na verdade, né? Que talvez ela teria, talvez não. E a gente vai numa médica, numa determinada médica conceituada em Campinas, e ali no consultório dessa médica ela fala com essas palavras, meus irmãos. Com essas palavras. Não se apega nessa criança porque ela vai nascer e ela vai morrer. Decretou, falou, soltou uma palavra de maldição em cima da minha filha. Naquele instante, a mãe dela começa a chorar, a mãe da minha filha começa a chorar, e eu falo para ela parar de chorar, porque a gente já servia um Jesus, um Cristo, um Deus, que ressuscitou mortos, irmãos.
Ele chegou na frente daquele túmulo onde Lázaro fedia há 4 dias e convidou Lázaro para vir para fora. Falou para a irmã de Lázaro se acalmar, que Lázaro só estava descansando. E é esse Jesus Cristo que eu creio, que eu cria já naquela época. E eu olho para a parede do consultório daquela médica, cheio de diplomas, de Harvard inclusive, nós sabemos que quem estuda lá tem uma inteligência acima da média. E eu acabo elogiando aquela médica e falo parabéns, é mérito da senhora por ter um diploma desse, mas eu queria te fazer uma pergunta. A senhora já ressuscitou um morto? A senhora tem esse poder de ressuscitar um morto? Pergunto a uma médica. E ela rapidamente me responde que não. Que ela não teria aquele dom, que ela não tem aquele talento para isso. Eu falei, pois é. A senhora está falando que a minha filha vai nascer e vai morrer, decretou isso. E eu repreendo isso em nome de Jesus e eu vou voltar aqui para mostrar para a senhora que o Jesus que eu sirvo é o Jesus que ressuscitou morto naquele vale de ossos secos. E perguntou para ele se aquele vale poderia ter vida. E ele disse, tu sabes, Senhor. O Senhor sabe de tudo se esse vale pode ter vida. E assim Deus manda ele profetizar e o vale tornou ter vida. Aqueles ossos tornaram ter nervos, tiveram carne, tiveram vida, o espírito. E eu falei para ela que eu voltaria ali para provar para ela que o Jesus Cristo que eu seguia era o mesmo Jesus Cristo que ia dar vida para minha filha. Nós levantamos e saímos dali abalados, irmãos. Nós saímos abalados porque ninguém tem a capacidade ou a maturidade de escutar um médico, olhar para você e falar que o seu filho vai morrer, que não é para você amar o seu filho, que não é para você se apegar nessa criança. É muito duro você escutar isso. Mas eu quero falar para você que está aí do outro lado nessa hora. Jesus está dando vida para você aí do outro lado. Aleluia. Jesus está dando vida para você aí do outro lado que está num vale de ossos secos. Eu profetizo nessa hora. Receba a vida aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ali, meus irmãos, nós saímos dali abalados, mas dentro do meu coração, crendo que o Senhor Jesus faria o melhor por nós. E ali nós seguimos com a gravidez, a gente vai para São Paulo, faz exame no Hospital Santa Cecília, a gente passa a fazer um acompanhamento com os médicos, que era uma gravidez de muito risco. E ali Luana, chega o dia do nascimento no Hospital Vera Cruz em Campinas. Inclusive ela nasceu no mesmo período que o filho da Sandy. Ficamos ali hospedados no mesmo andar que a Sandy. Luana nasceu e eu assisti o parto. Como eu já tinha visto o rostinho da minha primeira filha, Lara, naquela ultrassom 3D, quando a Luana saiu do ventre da mãe dela, eu identifiquei que a Luana não tinha síndrome de Down, irmãos. Ali eu vi o milagre do Senhor na vida da Luana. E eu acabei até entrando em discussão com o médico, porque eu afirmei que ela não tinha a síndrome de Down, e ele falou que não poderia afirmar isso, porque precisava passar um pouco de tempo por causa da forma do rosto e tal. Mas eu criei que o milagre era certo, meus irmãos. E eu tenho para falar para vocês. A Luana nasceu depois de alguns dias. Nós conseguimos ver a Luana. De fato, foi uma gravidez, um nascimento muito complicado. A Luana precisou ser atendida por aparelhos, né? Eu lembro que quando eu consegui entrar no quarto para ver a Luana, depois de uns 4, 5 dias, se eu não me engano, a Luana muito pequenininha, como um nenenzinho prematuro, pequenininho, dentro de uma incubadora, cheia de fios pelo umbigo, que é onde ela tomava a nutrição dela, porque ela não estava mamando, né? E eu lembro que quando eu cheguei ali, ela tinha até feito as necessidades na fraldinha, e eu peguei ela no colinho ali, e eu limpei o bumbumzinho dela, sabe, irmãos, chorando de felicidade por estar ali naquele momento com a minha filha, mesmo naquela dificuldade, mesmo naquele problema, eu estava feliz porque a Luana estava ali, sabe?
O Senhor, Ele mostrou o milagre dele ali para nós. E ali, meus irmãos, a Luana tem um crescimento, ela começa a evoluir, e os médicos decidindo se ia fazer a cirurgia na Luana ou não, né? E acabamos decidindo que não ia fazer a cirurgia naquele instante porque ela era muito pequenininha. E se fizesse naquele momento, passado um tempo ia precisar fazer outra cirurgia. E aí, meus irmãos, a Luana, ela melhora, ela tem um crescimento, sai do hospital, vem para casa. Porém, a Luana, ela era uma criança que dormia muito. Então os irmãos pensam que de um dia tem 24 horas, a Luana dormia 17, 18 horas, 16, 17, 18 horas às vezes. E aquilo entristecia muito o nosso coração. Aquilo era muito difícil para nós. Porque um pai e uma mãe quer brincar com seu filho, quer ter o seu filho, jogar bola com seu filho, correr com seu filho. E a minha filha, ela cansava muito. Ela corria uma distância de 4 ou 5 metros, ela cansava demais. Era difícil, sabe? E ali a gente buscando em Deus, orando, sabe? A Luana fazendo o acompanhamento com os médicos. A gente passou aí para o Encore em São Paulo, né? A Luana passou a fazer o acompanhamento nesse hospital em São Paulo, que é o Instituto do Coração. E ali a gente começa a amadurecer a ideia de fazer a cirurgia na Luana. Porém, irmãos, todo mundo sabe que é um risco muito grande. Abrir o peito de uma criança ou de qualquer pessoa e fazer uma cirurgia, você pode nunca mais ver essa pessoa. Foi uma decisão muito difícil para nós ali. Decidir se ia fazer ou não, e nós buscando em Deus uma resposta. E aí a gente acaba decidindo que sim, a Luana faria aquela cirurgia, porque a gente preferia que ela fizesse aquela cirurgia e tivesse uma oportunidade de ter uma vida normal, uma vida comum, como qualquer criança merece ter. E aos 3 aninhos de idade, meus irmãos, aos 3 aninhos de idade, a Luana, numa terça-feira, nós vamos para São Paulo. Luana, a gente se interna ali naquele hospital, no Instituto do Coração, e a Luana faria a cirurgia numa quarta-feira, pela doutora Sônia, né? É a doutora que faria, era uma senhora muito gentil, que traçou um plano cirúrgico ali para a vida da Luana, que ela trocaria as válvulas coronárias que não funcionavam, que faria todo o ajuste que precisava ser feito. E meus irmãos, nessa terça-feira que nós nos internamos ali no hospital, eu me lembro que era por volta de umas 20, 21 horas, o telefone do nosso quarto toca e a recepcionista assustada fala: seu Leonardo, eu tô ligando no quarto do senhor porque tá acontecendo um fato meio inusitado aqui, a gente nunca viu isso. Nós estamos com 20, 25 pessoas aqui embaixo pedindo para subir até o quarto e orar pela sua filha. E eles estão falando que vieram de muito longe para fazer essa oração, mas eu não posso deixar todo mundo subir. É contra as regras do hospital. E aí imediatamente eu desço na recepção do hospital. E quando eu chego lá, eu me deparo com os irmãos em Cristo, que foram maravilhosos, que é o pastor André Zidane, que é o presidente da Marcha para Jesus de Campinas, junto com diversos irmãos em Cristo ali, que a gente conhece, né? E ali, meus irmãos, a gente conversa com a recepcionista e por um milagre de Deus ela acaba autorizando todo mundo subir ali naquele quarto. E, meus irmãos, o quarto que a gente estava tinha uma recepção, uma sala muito grande e tinha o lugar onde ficava o leito, onde a Luana estava, né? E eu lembro, meus irmãos, que a gente orava dessa maneira, todo mundo ficou em torno do berço assim, da maca onde a Luana estava, e nós orávamos dessa maneira, olha: Senhor, abençoa a Luana, dá vida para a Luana, orando em voz bem baixinha para não poder atrapalhar e não ter problema. Mas eu lembro que nós ficamos ali, meus irmãos, naquela atmosfera do Espírito Santo de Deus dentro daquele quarto, por uns 30 minutos, 40 minutos orando pela vida da Luana. O Senhor se fez presente ali dentro e o Senhor falou para mim ali
que ele estava dando vida para a Luana e que ele ia fazer um milagre na vida da Luana, porque afinal de contas, Deus tinha duas maneiras de fazer um milagre na vida da minha filha. Ou ele enviara um anjo ali que tocava na minha filha e curava ela, ou através da mão do médico que ia operar e ia curar minha filha também. E ali naquela noite de terça-feira, para honra e glória do Senhor, nós oramos, nós invocamos o milagre, nós declaramos com os nossos lábios, esses irmãos maravilhosos que nos ajudaram, os irmãos da clínica, da casa de recuperação, da igreja Assembleia de Deus Semear, todo mundo se juntou e começou a orar pela vida da Luana. Então assim, foi algo sobrenatural que aconteceu. Diversos irmãos que a gente nem conhecia durante o Brasil, a gente jogou uma hashtag no Facebook, que era a hashtag Força Luana, e pessoas do Brasil inteiro se mobilizaram e mandaram palavras positivas, palavras de bênção. Então a gente se sentiu muito abraçado por Deus através dessas pessoas. E ali, meus irmãos, esses irmãos vão embora, a gente passa a noite e chega a quarta-feira, o dia da cirurgia. E ali, meus irmãos, o telefone do quarto toca e fala com a enfermeira para nos levar até o centro cirúrgico. E ali, para os irmãos entenderem, é um ambiente todo branco, com azulejo branco. Imagina um cômodo da sua casa com azulejo todo branco. E dentro desse cômodo comprido tem diversas saídas. 5 saídas para o lado esquerdo e 5 saídas para o lado direito. E o coração dela batia diferente e teria que se acostumar a bater daquela maneira nova. E aí os aparelhos começam a apitar, e aí eles nos tiram dali, da CTI, e nos colocam para fora e não nos deixam entrar mais. Estabiliza a Luana, fala que está tudo bem, que está estabilizado sob efeito de medicamento. E ali a Luana segue na luta pela vida. Ali a Luana segue na luta pela vida. Ali a Luana ela começa a desenvolver uma febre, algo que não passava de forma nenhuma. O coração da Luana começou a ser acompanhado, começou a fazer aquele tratamento. Só que essa febre de 42 graus não passava. E eu vou te falar, irmãos, acredita no que eu vou falar para vocês. Nós somos miseráveis e ingratos. Nós somos ingratos. Ali naquele hospital eu vi mães há 5 anos com filhos na maca sem levantar, sem reclamar, agradecendo a Deus. Ali eu vi mães, crianças 6, 7 anos com filhos ali dentro, morando dentro do hospital, longe de casa. Sabe? E a gente com tudo do bom e do melhor só sabe reclamar. Reclama pelo alimento, reclama pela água, reclama pelo carro que a gente tem, reclama pela casa. Irmãos, para de reclamar e começa a agradecer a Deus, a tudo que você tem. Agradeça a Deus por tudo, porque se você não agradecer, se você não for grato a Deus no pouco, Deus nunca vai te acrescentar no muito. E ali eu começo a ser confrontado com o meu caráter. Ali Deus começa a mostrar para mim, tá vendo como você é ingrato? Tá vendo como lá fora você tem tudo do bom e do melhor e você só reclama? Ali Deus começa a tratar a gente ali, meus irmãos. Ali Deus começa a tratar o nosso caráter, começa a transformar a nossa vida. E eu fiquei ali com a minha filha no hospital, cuidando ali. Eu não podia ficar o tempo todo, nós só podíamos ficar 1 hora por dia com ela, no horário da visita. E a gente ficava hospedado num hotel do lado numa pousada do lado, ali próximo à Avenida Paulista. Para quem conhece ali sabe que o Incora ele pega um pedaço da Paulista, ele faz um quarteirão todo, dá em torno de uns 4 a 5 quilômetros de distância, o complexo todo. E ali, meus irmãos, a gente passa a ver a Luana no seu dia a dia em coma, não acordava do coma. E eu me lembro que um dia nós chegamos para visitar a Luana ali e ela estava deitada na maca e embaixo dela estava numa manta térmica que o hospital usa para tentar baixar a temperatura do corpinho dela, porque os medicamentos não estavam conseguindo baixar a temperatura do corpinho da Luana. E ela estava tendo alguns espasmos
né? É engraçado porque eu já escutei muito as pessoas dizendo que uma pessoa em coma, ela não sente nada, ela não escuta nada. E eu venho aqui para desmistificar isso para você, porque ela escuta sim, ela sofre muito. Eu me lembro que a Luana, ela estava tendo espasmos, e daí eu chamei a enfermeira, falei para ela que eu não concordava, porque o ar-condicionado estava muito, muito gelado, muito frio. E ela estava deitada sob aquela mantinha térmica e ela corria risco de ter uma hipotermia. E a enfermeira falou que não, que era daquela maneira, e eu discuti com aquela enfermeira, porque eu não concordava com aquilo. E eu levanto a Luana, coloco um cobertorzinho que ela tinha embaixo dela, ela deitou em cima do cobertorzinho e o corpinho dela parou de ter espasmos. Parou de dar pulinhos. E ali eu falo para aquela enfermeira, irmãos, que se alguma coisa acontecesse para nossa filha, ela ia se ver com Deus. Ela ia se ver com Deus. Irmãos, eu sei que ali nós vamos embora, aquela visita acaba. E eu me lembro que nós estávamos no quarto da pousada e o meu telefone toca. E o pastor Zidane fala comigo e pergunta como a Luana estava. Eu disse que ela estava daquela maneira. E ele falou que ela estava nas mãos do Senhor, que era maravilhoso que ela estava nas mãos do Senhor. E ali eu passei a enxergar a situação diferente. Porque o nosso problema é em todas as dificuldades a gente se coloca num lugar de vítima. Tudo é muito difícil, tudo é muito complicado, a gente sempre é vítima de tudo e a gente tem que entender que o deserto não é um lugar de moradia, não é um lugar de morada, é um lugar de passagem, é um lugar de aprendizado, é um lugar onde o Senhor nos refina para algo melhor. Você que está aí no seu lar nesse momento assistindo esse testemunho, eu quero falar para você, não desanime, não entregue os pontos. Não pense que o deserto que você está é para sempre. Não pense que a sua vida acabou, não pense isso. Jesus tem vitória para você. Deus tem vitória para você, em nome de Jesus. E ali, meus irmãos, ele joga uma palavra, ele lança uma palavra em mim naquela ligação sobre Josué, quando Josué foi conquistar Jericó. E o anjo do Senhor aparece para ele no deserto e fala para ele dar uma volta em silêncio, uma volta por dia. E no 7º dia era para ele dar 7 voltas cantando, orando, tocando os instrumentos, que aquela muralha intransponível ia ruir, ia vir ao chão e eles iriam conquistar Jericó. E aí eu entendi o que ele quis dizer para mim. Eu peguei aquela palavra para mim. Eu falei, eu vou fazer esse ato profético em nome de Jesus e eu vou receber o meu milagre. Irmãos, e ali nós fomos para frente daquele hospital e passamos a dar voltas em torno daquele complexo e eu fiquei parecendo um tomate de tão vermelho que eu fiquei. Estava um sol mais ou menos de uns 39, 40 graus. E eu sou bem branquinho e eu fiquei vermelho, irmãos. E ali nós fomos. Primeira volta, segunda volta, terceira volta, quarta, quinta volta. Tinha um mendigo jogado ao chão, virado com o rosto para a parede, para a sarjeta. E eu lembro que ele dá um pulo. E ele se posiciona na minha frente. E ele me fala essas palavras. Você não vai conseguir o que você está buscando. E dá aquela risada maléfica, aquela coisa ruim, sabe? E aí eu olho para ele e falo, você está repreendido em nome de Jesus. Para trás de mim, Satanás. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E eu vou conseguir em nome de Jesus. E saio dele e continuo, irmãos. Cantando, orando alto, gritando ali. As pessoas até olhavam para nós e até escutei alguém falar que a gente era louco. Irmãos, nós fizemos esse ato profético. 6 voltas, 7 voltas. E aí eu me lembro que nós terminamos as voltas e já era o horário de visita. E daí eu me lembro que nós subimos ali naquele quarto para visitar a Luana.
E quando a gente chega dentro daquele hospital, a gente recebe a notícia que a Luana piorou. A gente recebe a notícia que a Luana piorou. E aí eu falo, mas piorou o quê? O que houve? Foi um erro médico? O que foi? E daí a médica me fala que aquela enfermeira retira aquele cobertor que eu coloquei por baixo da Luana. E aí a Luana tem uma hipotermia no seu corpinho. E aí ela teve uma parada cardíaca e o coraçãozinho dela parou de bater por 8 minutos. Isso está no laudo médico, irmão. Não sou eu que estou inventando, não foi eu que criei isso, está no laudo médico. E aí a gente recebe aquela notícia e o nosso coração enche de revolta naquele momento, porque eu tinha avisado aquela enfermeira que algo ia acontecer, que não estava correto aquilo. E aí, meus irmãos, a gente enche o pulmão para poder reclamar e eu falei, não reclama, não vamos reclamar. Me dá a mão aqui, vamos orar. E eu lembro que eu disse essas palavras eu disse na oração ao nosso Senhor. Falei, Senhor, obrigado pela piora da Luana. Obrigado porque se ela piorou foi porque o Senhor permitiu e o Senhor tem um propósito. Eu quero te agradecer, ó Pai. Muito obrigado. Amém. E nós oramos isso. E eu lembro que eu pedi a Deus que não deixasse ela numa maca vegetando. Se fosse acontecer isso que era para Deus levar de uma vez, judia muito da pessoa isso. É muito difícil. E eu lembro, meus irmãos, que ali a Luana estava em coma, a Luana não acordava. E a médica me falou que não conseguia fazer uns testes para saber se esse tempo que ela ficou com o coração parado tinha sequela, porque ela não respondia aos reflexos. Que alguma sequela ela teria. Não sabia qual, mas alguma sequela ela teria. E ali, meus irmãos, a gente continuou em oração, crendo que o Senhor faria o milagre. Crendo que o nosso milagre ia acontecer. Afinal, a gente tinha feito um ato profético instantes antes, horas antes, para chegar ali dentro e receber o quê? Uma notícia boa, uma notícia de bênção, não uma piora. Mas a gente orou e isso era numa sexta-feira e eu me lembro que as minhas roupas e tal, eu precisava retornar para Campinas para pegar outras roupas e tal, eu precisava voltar. E ali nós voltamos para Campinas, cantando, conversando. E eu lembro que eu comentei assim, nossa, até parece que a nossa filha está bem. Nem parece que está à beira da morte no hospital, porque eu estou com uma paz tão grande dentro do meu coração. E ela falou, é verdade, eu também estou. Eu falei, é coisa de Deus. Essa paz é coisa de Deus, transcende o nosso entendimento. E agradecendo, cantando e agradecendo com um regozijo no coração. E eu lembro que a gente dobrou o nosso joelho antes de dormir e agradecemos a Deus de novo pelo estado da Luana. Isso era numa sexta-feira. E eu lembro que no sábado eu retorno para São Paulo e quando eu chego dentro do quarto e a Luana escuta a minha voz, ela levanta, irmãos. Fantasticamente ela levanta da maca, dá um pulo e fala, papai, vem, papai. Ela fala assim para mim, meus irmãos, e ali eu caio de joelho. E ali eu começo a orar, ali eu começo a chorar, e ali eu começo a agradecer a Deus pelo milagre que nós alcançamos. Aleluia, Deus seja louvado por isso. Exaltado é o nome do Senhor por isso. Obrigado, meu Deus. E hoje a nossa filha está com 11 anos, é atleta de judô, tem 5 medalhas de ouro, está super bem, irmãos, para a honra e glória do Senhor. O coração dela é perfeito, está tudo bem, irmãos. Olha como Deus é lindo. A gente já fez diversos exames no coração dela e está tudo bem, está tudo maravilhoso. É uma criança saudável, uma criança que serve a Deus. Ela dança no grupo de gestos da igreja, ela serve ao Senhor Jesus Cristo, é batizada.
Olha o milagre que Deus fez na vida dessa criança. Luana opera aos 3 anos. E hoje tem 11 anos e leva o testemunho dela e ganha almas para Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor por isso. E passa-se o tempo, meus irmãos. E passa-se o tempo e Luana cresce. A Luana está com 11 anos, está bem, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, após isso, meus irmãos, a vida vai acontecendo, a vida vai andando, vai caminhando. E ali eu começo a trilhar um novo caminho, numa nova maneira. Coisas acontecem na nossa vida o tempo todo. Quando você se coloca na graça do Senhor, Deus ele sempre tem o melhor para a sua vida. Ele sempre tem o melhor para a sua vida. E após isso, meus irmãos, após isso, eu já com empresa, já estabelecido, eu e a minha esposa acaba passando por um momento financeiro muito difícil, muito complicado na nossa vida, e eu acabo quebrando essa empresa, e a gente acaba perdendo as nossas coisas, os nossos bens, carro. Eu lembro que a gente comprou uma BMW, que era o nosso sonho possuir, e a gente conseguiu. Mas eu lembro que eu acabo desenvolvendo um quadro de depressão sobre a minha vida. Esse mal veio sobre a minha vida e eu pesava 120 quilos. De 120 quilos eu caí para 80 quilos, irmãos, em 2 meses. Eu fiquei em torno de uns 5 meses na cama, prostrado, sem levantar, sem ter forças, pele e osso, irmão. Para uma pessoa que pesava 120 quilos, forte, pesar 80 quilos, é complicado. E eu me lembro que nessa fase, você espera que os irmãos da igreja, você espera seus amigos, você espera qualquer pessoa bater no portão da sua casa e falar: eu vim aqui te dar um abraço. E não é isso que acontece. É nesses momentos que as pessoas viram as costas para você, viraram as costas para mim, porque é você e Deus nesse momento. E eu me lembro que a minha esposa, que não saiu do meu lado nem um minuto sequer, a Mari, ela ungia as mãos dela com óleo ungido e ela colocava sobre a minha cabeça, sobre o meu peito, sobre as minhas pernas, porque o inimigo me atacava muito na cama. E ela intercedia pela minha vida o tempo inteiro, irmãos, o dia todo, orando para o Senhor me curar, para o Senhor me dar ânimo, para o Senhor tirar aquilo da minha vida. Falava coisas boas no meu ouvido, que eu era um homem bom, que eu era um homem batalhador, sobre a minha carreira como músico, como empresário. Mas eu não enxergava a solução, irmãos. Eu não enxergava a solução porque o ser humano ele tem um problema muito sério com o dinheiro. Ele gosta, nós gostamos das facilidades, nós gostamos do conforto, que humano que não gosta? E a gente acaba se agarrando nisso. E por muitas vezes nós acabamos adorando os nossos bens, às vezes a nossa família, às vezes os nossos filhos, o nosso trabalho, nós colocamos à frente de Deus. E foi o que eu fiz. Eu estava apegado naquele momento, naquela riqueza. E aí a gente começa a perder tudo. Casa, terreno, carro, tudo, irmãos. E a gente passa por uma situação a depender literalmente de Deus. Em tudo. Sabe? Em tudo. Eu não sei explicar para vocês como a gente conseguia, mas eu lembro que uma vez, faltando as coisas dentro de casa, sem condição nenhuma, naquele momento difícil, os meus pais e a minha esposa cuidaram de mim assim, de uma maneira, sabe? As minhas filhas não saíram do meu lado. A minha esposa queria levar as minhas filhas em um parque próximo à nossa casa para poder passar o dia. Eu falei: como nós vamos lá que a gente não tem condição, não tem alimento para dar para nossas filhas? Mas elas não sabiam disso. Eu segurava isso por mais depressivo que eu estivesse naquele momento, a minha esposa também, tadinha.
Nós segurávamos essas coisas para não bater nas nossas filhas. E ali eu falo para ela, não vamos ficar aqui e tal. E aí eu lembrei, irmãos, que no nosso carro tinha uma tag que abria cancela e tal. E a gente tinha um limite para comprar em fast food. E eu falei para ela, pega o nosso carro, vai lá no fast food e vê se você consegue comprar alguma coisa e tal, porque eu não tenho condição, eu não conseguia nem ficar sentado de tanta fraqueza que eu tinha. Porque além da depressão, eu fiquei doente com a diabetes tipo B e eu tomava um medicamento que passou a secar o meu organismo, a água de dentro do meu organismo começou a secar, o medicamento começou a me fazer mal e eu tinha uma bactéria no meu estômago me comendo por dentro e eu estava definhando. Eu estava jogado no sofá, na cama, definhando, magro, muito magro, vomitava demais. Todos os dias eu vomitava várias vezes por dia. Ruim, à beira da morte, irmãos. E ali a minha esposa me pega e vai nesse fast food e consegue e volta toda feliz que a gente conseguiu fazer essa compra e a gente senta à mesa ali e Deus ministrou assim no meu coração. É difícil abrir essas coisas para vocês, não é fácil chegar aqui e abrir a nossa vida dessa maneira, mas Deus quer que eu fale isso para alguém aí do outro lado, precisa escutar isso. Você que está aí do outro lado passando por essa dificuldade, passando por isso, creia que Jesus vai te curar. Creia que o Senhor vai preparar as coisas para você. Abre sua boca, declara as coisas sobre a sua vida. E eu lembro que a gente sentou naquela mesa para poder comer e agradeceu a Deus e o meu celular toca. E um amigo meu que estava passando a lua de mel no exterior me liga. E eu estava tentando fazer um negócio com ele e a gente não tinha conseguido concretizar esse negócio. E ele viaja para a lua de mel e depois de meses, ele lá na lua de mel me liga e pergunta para mim se eu conseguia fechar aquele negócio com ele, né? E se eu conseguisse chegar ali num determinado valor, ele me mandava o dinheiro naquele instante em Pix, irmãos. Olha como Jesus é maravilhoso. A gente nem tinha fechado o negócio, concretizado o negócio, e ele já tinha me pago. E ali eu consegui arcar com as despesas daquele mês e Jesus ministrou no meu coração, você é Israel. Eu estou enviando o maná para você de hoje. Não é para você estocar, não é para você guardar, é para você se alimentar hoje. Amanhã eu vou prover de novo. E daí eu e a minha família passa então a depender dessa forma do Senhor. O Senhor dia a dia vinha providenciando tudo, tudo. Deus cuidou de nós nos mínimos detalhes. E eu me lembro, irmãos, que eu estava bem ruim após esse dia. E a minha esposa me leva para o hospital às pressas, porque eu cheguei a entregar a minha alma para o Senhor. Eu não aguentava mais aquele sofrimento, aquela tristeza que me consumia por dentro, aquele buraco aqui dentro, que nada preenche. Eu só chorava, eu passava mal, não acreditava em nada que eu conseguiria sair daquela situação. Eu não lembrava na carreira que eu tinha, eu não lembrava que eu já tinha gravado um DVD, CD, que eu já tinha dividido o palco com diversos artistas da personalidades do mundo evangélico. Eu não conseguia lembrar nada disso. Eu só lembrava que eu estava muito doente, que eu estava morrendo, que eu queria ir embora. E eu orei a Deus assim, irmãos, que eu estava entregando a minha alma nas mãos dele e que ele me levasse. E ali eu apaguei e depois de algumas horas eu despertei e eu pensei que eu tivesse ido embora e ali eu vejo que não, que Deus me deixou ali, que ele não me levou. E ali eu muito ruim, com uma dor absurda nas nádegas, nas costas, algo que queimava, me cortava por trás. E aí minha esposa me pega e me leva para o hospital e chega lá o médico e fala, não sei como você não morreu, não sei como você não faleceu. Com a diabetes sempre acima de HI, sempre HI. Eu cheguei a ficar cego uma semana sem enxergar nada, 8 dias na verdade eu fiquei cego. A minha esposa e as minhas filhas que precisavam me conduzir para o banheiro, me trazer alimento. E eu sofria, irmãos, eu sofria porque eu sempre fui uma pessoa autossuficiente. Sabe aquela pessoa que batalha e acha que não precisa de ninguém? Acostumado desde cedo, desde muito novo, batalhando pela minha vida.
Já tinha isso em mim, eu não preciso de ninguém. Ter que depender, irmãos, dos outros para comer, para usar o banheiro, para tomar banho, para tudo. E ali Deus tratando o meu caráter mais uma vez, sabe? Mostrando que eu não era nada, que eu era só o pó, que eu era cinza. Irmãos, ali eu fui para o hospital e ali eu tomei, se eu não estou enganado, eu tomei 16 bolsas de soro de 1 litro. E tomei 45 doses de insulina para conseguir baixar. E o médico ficou inconformado. Ele vinha visitar eu o tempo todo ali, inconformado que a diabetes não baixava. Mas ali eu orava a Deus, que Deus cumprisse na minha vida o propósito dele. Eu e minha esposa mudamos a nossa oração. Antes nós orávamos: Senhor, prospera a nossa empresa, prospera a minha carreira, prospera os nossos negócios, prospera, prospera, prospera. Quando na verdade a gente estava fora da direção de Deus. E aí nós começamos a orar diferente. Senhor, cumpra na nossa vida o seu propósito, cumpra na nossa vida o seu querer. Nós queremos estar dentro do seu propósito. E ali, meus irmãos, ali Deus me deu um desperta em mim, sabe? E ali a gente começa a resolver o problema da bactéria do estômago. E ali a gente começa a resolver a diabetes, né? E aí, meus irmãos, um dia eu em casa ainda depressivo, ruim, bem ruim. A minha esposa me convida para ir para a igreja do meu sogro, que lá ia ter um evento. O meu sogro é pastor da Quadrangular Central de Campinas, pela misericórdia de Deus. E eu acabei brigando com ela até para não ir para essa igreja, porque eu estava muito debilitado. E ela insistiu e eu acabei indo. E quando eu cheguei lá, eu me lembro que eu já logo sentei, porque eu estava com muita dor no meu quadril, na minha bacia, porque o osso estava muito aparente, assim, eu estava muito debilitado. Tinha um pastor ministrando a palavra lá, o pastor Evartim, um homem de Deus, contando que ele era um milagre de Deus. Eu cheguei e ele estava testemunhando que ele era um milagre de Deus, e eu sentei lá no último banco. E ele estava contando que sofreu um acidente na rodovia e que um caminhão, um ferro que estava no caminhão saiu, transpassou o para-brisa do carro, perfurou o olho dele e saiu aqui atrás no crânio. Que ele fez muitas cirurgias, mas ele era muito grato a Deus por estar vivo. Que ele era muito grato e ele já prendeu minha atenção ali. Ali eu já comecei a observar e comecei a sentir a presença do Espírito de Deus. E aí ele contando o testemunho, Deus fala para ele que tinha alguém ali que precisava ser curado da depressão. E eu falei, mas não sou eu, né? A igreja tinha várias pessoas e ali todo mundo de cabeça baixa. E ele fala, tem alguém aqui que precisa ser curado da depressão e Deus está mandando você ficar em pé nesse momento. E naquele momento, irmãos, ninguém levantou. E aí falou dentro de mim que era para eu levantar. E ali eu me levanto. E ele pede para eu fazer essa posição em pé, com as mãos assim. E começar a declarar, Senhor, me cura da depressão. Senhor, me liberta desse mal. E comecei a declarar com fé isso que ele pediu para eu fazer. E ali no momento ele pede para eu me abraçar bem forte. E ali eu me abraço com toda a força. E continuei declarando, irmãos. Eu acho que eu fiquei uns 10 a 15 minutos orando essa oração. Quando eu paro de orar, eu já senti que algo dentro de mim tinha mudado. Que Deus havia me curado. Eu havia sido curado da depressão. Quando eu me sento, eu já me sinto diferente. Não tenho aquela tristeza dentro de mim. Não tenho aquela vontade de ficar deitado dentro de mim. Já tinha saído, Jesus tinha me curado da depressão. E ali eu saio todo feliz daquela igreja, contente com a minha família, curado da depressão. Foi assim que o Senhor me curou. As pessoas têm que entender que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Que a igreja não é dos santões. Que a igreja é uma UTI, é um hospital, é para quem precisa de ajuda. É para isso que a igreja está ali. Quantas pessoas hoje não sofrem com depressão dentro da igreja? Quantas pessoas hoje estão sentadas ali dentro sofrendo cativos, com depressão por diversos problemas que passou na vida?
E eu alerto você aí no seu lar onde você está, tenha sensibilidade de entender, de ajudar, estenda as mãos para essas pessoas que precisam de ajuda. Porque a depressão é um gatilho que o inimigo lança na nossa vida para a gente tirar a própria vida. Eu pensei em tirar minha própria vida. Eu pensei isso. Mas o Senhor teve misericórdia de mim, segurou na minha mão e me ajudou a levantar. E eu tô aqui para você que precisa de ajuda. Entre em contato comigo, eu quero falar com você. Eu quero te ajudar, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, seja curado da depressão nessa hora através desse testemunho. Pelo poder da palavra que há em Jesus Cristo, seja curado nessa hora em nome de Jesus. Assim como eu fui naquele culto de domingo, eu fui curado da depressão para a honra e glória do nome do Senhor. E eu lembro, meus irmãos, que o último tratamento no meu caráter que Jesus fez comigo, eu já curado da depressão, era aquele carro que eu falei para vocês lá atrás, aquela BMW que eu tinha. Mesmo quebrado, mesmo sem dinheiro, mesmo sem nada, eu entrava dentro daquele carro e eu inflava o meu ego. Eu pensava que onde eu chegasse eu faria negócio, onde eu chegasse as pessoas iam me respeitar. Porque afinal de contas hoje a gente vive num mundo de aparência. Que as pessoas só respeitam o que você tem. Se você tem um bom relógio, se você tem um cordão de ouro, se você tem um carro do ano, que você é respeitado. E é errado, é mentiroso. As pessoas têm que ver o brilho do Espírito Santo na sua vida. As pessoas têm que ver Jesus Cristo na sua vida. Quando você passar, a pessoa tem que olhar e falar: ali vai um santo homem. Ali vai um servo de Deus. E eu me lembro que eu tive que desfazer desse carro. E quando eu vi esse carro saindo pela garagem, e eu chorei muito, eu sofri muito. Não é pelo carro, mas era pelo sonho alcançado. Eu entrei e fiquei 2 dias no quarto chorando. E depois de 2 dias chorando, lamentando, ao invés de agradecer, ao invés de levantar e sair para a luta, escolhi ficar me lamentando, escolhi ficar olhando para o problema. E é isso que eu quero falar para você, não fique olhando para o problema. Jesus é a solução dos seus problemas. Fecha a porta do seu quarto, ora em secreto, que em secreto ele vai te recompensar. Depois de 2 dias o Espírito Santo me visita ali no quarto, eu em oração, e fala na minha mente dessa maneira: que eu estava agarrado nas coisas da terra, nas coisas terrenas, que eu tinha que estar preocupado com a minha salvação. E ali, irmãos, me dá um choque de realidade dentro daquele quarto. Eu parei de chorar, lavei o meu rosto, levantei daquela cama e fui para a luta. Levantei, mudei a minha vida, escolhi seguir Jesus, tendo carro ou não, tendo BMW ou não, tendo comida ou não, tendo serviço ou não, eu e a minha família adoramos ao Senhor. Daquele dia em diante, meus irmãos, a nossa vida mudou totalmente. Ali o Senhor começou a movimentar as coisas. Ali nós passamos a estar mais juntos na casa do Senhor e o Senhor tratando o meu caráter. Porque nós somos agarrados em posição, nós gostamos de nos sentir importantes. Nós gostamos de atenção. Nós gostamos que as pessoas inflam o nosso ego. Nossa, como canta bem. Nossa, como toca bem. Nossa, como prega bem. Só que nós temos que fazer com excelência para o Senhor. É para Ele que nós temos que fazer isso, porque vem dEle e volta para Ele. E dali para frente, irmãos, Jesus restaurou a nossa vida. A nossa vida financeira mudou. A minha carreira como cantor decolou. Hoje nós estamos chegando a 500 mil no vídeo, na música Soldado Ferido, no nosso Instagram. Eu quero até te convidar a acessar lá para você conhecer mais sobre o nosso ministério. @LeoHenrique com I. Tá? Entra lá no Instagram, @LeoHenrique Oficial. Entra lá, deixa sua mensagem, compartilha comigo. Comenta nesse vídeo aqui no canal Semeando Vidas. Deixa lá o seu comentário que nós vamos entrar, nós vamos responder, nós queremos falar com você. Em nome do Senhor Jesus. E hoje a nossa vida está restaurada para a honra e glória do Senhor. Hoje nós congregamos na Assembleia de Deus Semear em Campinas. Com meus pais são os pastores, pastor Alessandro Cruz e Neuza Cruz. Hoje nós temos uma casa de recuperação que chama Projeto Semear. Nós cuidamos de vida, recebemos vidas ali do Brasil inteiro.
na luta contra a dependência com drogas, contra a depressão, contra o alcoolismo. Hoje nós desenvolvemos esse trabalho e Deus tem nos honrado, Deus tem curado vidas, Deus tem transformado vidas. Muitos frutos desse trabalho já saíram, são pastores, diretores de empresa. Para honra e glória, não é a clínica. Não é a clínica, é o Espírito de Deus e a vontade dessas pessoas. Mas se você precisa de ajuda, nos contate. Entre em contato conosco, ligue para nós no 19 99587 0824 99587 0824. O DDD é 19. Você que precisa de ajuda, entre em contato conosco, tá bom? Jesus curou minha vida, Jesus transformou o meu lar, a minha casa e vai transformar você também. Quero agradecer a esse canal maravilhoso, Semeando Vidas, que me deu essa oportunidade de trazer o meu testemunho. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, meus irmãos. Vocês são uma bênção na mão do Senhor. E quero deixar aqui um abraço para você aí do outro lado e creia na vitória, que Jesus é a cura para os seus problemas, tá bom? A igreja é lugar de gente doente, de gente que precisa de ajuda, tá bom? Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui para ajudar vocês e para mostrar para vocês que Jesus tem cura, que depressão não é o fim, que a falta de dinheiro não é o fim, que a falta de trabalho não é o fim, que sem carro não é o fim, tá bom? Jesus é a cura e a restauração para a sua vida, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau, gente! Deus abençoe! Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.